Tá achando que apendicite é tudo igual? Não, apendicite tem fase. Se ela tem fases, é claro que tem umas mais graves do que outras. Mas o que define uma apendicite ser mais grave ou não? E quais são as fases da apendicite? São 4. Fica aí que eu vou te falar todas elas. Quando a gente fala de apendicite aguda, a gente está falando do processo inflamatório do apêndice. Para quem quer mais detalhes, eu tenho um vídeo falando exatamente o que é o apêndice e como ocorre o processo inflamatório. E o processo inflamatório do apêndice ele se torna mais grave com o passar do tempo. Ou seja, quanto mais tempo se passa, mais grave aquele processo infeccioso vai ficando. Até que chega o processo de gravidade máxima, que é quando o apêndice perfura. Ou seja, pelo processo inflamatório extremo, pelo tempo que ele ficou inflamado, o apêndice perfura e aquela secreção do interior do apêndice que está contaminada com restos fecais e com bactérias vai para a barriga do paciente e gera um processo infeccioso grave se não tratado de forma precoce. E a apendicite ela tem 4 fases, isso dependendo de cada estágio da doença que ela se encontra. E a gente vai falar as 4 fases agora. E fazendo um pequeno reforço, para a gente falar da fase, a gente tem que entender dos processos inflamatórios que ocorrem no apêndice. Então, o apêndice, de forma resumida, que é esse saquinho, é um fundo cego, ele vai sofrer uma obstrução, só que dentro do apêndice é produzido muco. Se ele está obstruído aqui em cima e aqui embaixo continua produzindo muco, esse muco vai ser produzido, essa secreção vai aumentar, vai aumentar a pressão dentro desse apêndice, e conforme essa pressão vai aumentando, vai gerando processo inflamatório, infeccioso e assim a gravidade da apendicite aguda. Então, dessa forma, a primeira das fases da apendicite aguda é quando ocorre a obstrução do apêndice, mas o apêndice apenas fica inchado, é demasiado, um pouquinho mais largo do que o normal, mas sem sinais evidentes de necrose, de apodrecimento da parede. E sem um sinal evidente do processo inflamatório quando a gente vai fazer o exame físico do paciente. Ou seja, aquela alça ou apêndice só distende. Quando nós falamos da fase 2, ou seja, apendicite fase 2, nessa situação a gente já tem um processo inflamatório mais evidente do apêndice. Esse processo inflamatório mais evidente ele já consegue se prolongar para estruturas vizinhas, assim como a parede da barriga e alguns órgãos periféricos, e o paciente já começa a ter sintomas mais evidentes associados ao quadro de apendicite aguda. Ele já começa a ter dor debaixo da barriga do lado direito, onde o pessoal chama da pente. Ele já começa a ter medo quando toca, porque é um sinal de defesa, porque ele sente dor quando tocar. E ele já começa a ter aquela murrinha de febre, aquela febrícula, aquele estado do corpo mais fragilizado. Já existe o processo inflamatório, quando você vai examinar o paciente, você toca, ele já tem dor, mas o apêndice não está estourado, ele está íntegro. Quando nós falamos da fase 3, é aquela apendicite que já assumiu um processo inflamatório infeccioso bem evidente, já criou pus, já tem infecção, mas esse pus está contido, bloqueado localmente, ou seja, aquele pus não estourou e não extravasou pela barriga do paciente. É uma infecção relativamente grave, mas ela continua contida no localzinho dela. Aqueles sinais que nós havíamos falando, sinais clínicos, eles se tornam extremamente mais evidentes, com febre alta, os exames laboratoriais ficam totalmente alterados, demonstrando um processo infeccioso mais agressivo, e a barriga do paciente, quando nós tocamos, ele sente uma dor absurda, principalmente quando nós aliviamos a mão na palpação da barriga desse paciente. Lembrando que nessa fase já existe abscesso, já existe a formação de pus, mas ela está contida, ela está bloqueada, ela não está extravasando na barriga do paciente. E a última fase, essa sim a mais grave, que é o que o pessoal chama de apendicite estourada, que é a fase 4, que é quando aquele abscesso que estava bloqueado, que estava contido, ele rompe e todo o pus e a secreção fecal que tinha dentro do apêndice extravasa para dentro da barriga do paciente. Aí nós já chamamos de peritonite aguda, com pus assim como secreção fecal dentro da barriga do paciente. É um estado que traz um processo infeccioso generalizado, é uma situação grave e que precisa de tratamento imediato, tanto para a correção do apêndice, assim como para fazer a limpeza da barriga daquele paciente e fazer o tratamento com antibiótico, já que não é só operar.
Aquilo existe uma infecção que precisa ser tratada. Vocês conseguiram entender? Então a apendicite ela passa por fases e essas fases têm a ver com relação ao tempo. É claro que dependendo do nível onde ocorreu essa obstrução do apêndice, isso pode ocorrer de forma mais rápida ou mais lenta. Isso pode ser extremamente variável e a forma de nós descobrirmos essas fases, ou pelo menos aferirmos essas fases antes de operar, é através do exame físico, dos exames laboratoriais do paciente. Mas a gente confirma realmente esse processo através da cirurgia quando nós observamos o apêndice no momento da cirurgia. Lembrando que apendicite não é brincadeira. A gente sabe da dificuldade dos atendimentos em hospitais públicos, da forma com que é manejado. Mas pacientes que evoluem com dor debaixo da barriga, do lado direito, nesse local onde eu estou mostrando para vocês, uma dor que inicia em cólica, que pode se irradiar para a boca do estômago e que possa vir associada a vômitos, e que vocês percebem que essa dor ela vai evoluindo com piora progressiva, ou seja, não tem melhora, ela vai piorando cada vez mais. Mesmo que você tome analgésicos, essas dores continuam, e se o paciente evolui com sintomas de febre e queda do seu estado geral, vocês têm que procurar um atendimento, pronto atendimento. Lembrando que a doença apendicite aguda, ela é uma urgência médica. Ela não pode ser agendada uma consulta para ser avaliada posteriormente. Ela tem que ser avaliada aquele paciente naquele momento que ele está com um processo infeccioso, para que seja dado o diagnóstico e ele comece o tratamento o mais rápido possível, que na imensa maioria das vezes vai ser através de um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, quando realizado numa fase inicial da apendicite, é um procedimento cirúrgico rápido, efetivo, com baixa mortalidade e com baixo índice de complicações. E pode ser realizado tanto de forma aberta quanto até mesmo realizada por vídeo, claro, dependendo do local onde esse paciente está sendo atendido e tratado. Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço pessoal, não esqueçam do Instagram. Fui!